inclusive no novo estádio Mário Celso Petralha, exatamente, a Arena da Baixada, o ex-Joaquim Américo. Muito bom, vamos em frente aqui então agora para falar do Atlético, né? O Furacão joga em desvantagem nesse domingo com o Londrina lá na Arena e vai ter que fazer essa remontada, como gosta de dizer lá o gaúcho, né, Vincenzo? É verdade, né? Boa tarde aos amigos também. Pois é, o Atlético tem que virar esse jogo, tá perdendo por 1-0, o Londrina fez o placar no jogo de ida, no jogo da volta agora o Atlético vai ter que virar, vai ter que fazer pelo menos 2 gols para levar a classificação ou resolver nos pênaltis, né? Aí faz um gol e resolve nos pênaltis. A parada, a última vez que o Atlético disputou uma disputa de pênaltis foi contra o Bolívar lá na Copa Libertadores. O Atlético perdeu uma sequência que vinha de anos, vinha desde 2018 sem perder uma disputa por pênaltis. O Atlético agora pode apostar na disputa por pênaltis, mas quer fazer a classificação contra o Londrina no campo de jogo. Claro, não passa pelos planos do Atlético perder, não passa pelos planos do Atlético não se classificar contra o Londrina. O Atlético considera o Campeonato Paranaense sim como uma obrigação de título. Tem que vencer o Campeonato Paranaense no ano de seu centenário. Ontem a gente trouxe informação, o Thiago Heleno não vai jogar porque sofreu uma lesão muscular na partida contra o Londrina. Ele até deu entrevista na Zona Mista, falou com a gente ali na beira do campo e falou: eu já senti ontem, um dia anterior do jogo. E aí no dia seguinte ele foi escalado mesmo assim, entrou em campo, sofreu a lesão, tá fora da partida e pode ser uma lesão que pode tirar o Thiago Heleno de campo por bastante tempo. A gente ainda fica para confirmar o tempo dessa lesão. Por isso o Kaique Rocha deve ser o titular do Atlético. O zagueiro Kaique Rocha, que entrou em campo em todas as partidas do Campeonato Paranaense, nas 12. 11 da primeira fase, a primeira das quartas de final, ele esteve em campo em todas as partidas. Já essas 12 já seriam a maior sequência da carreira do Kaique Rocha de partidas. A maior dele era pelo Internacional, 11 partidas lá no Campeonato Gaúcho. Mas se somar as últimas 4 da temporada de 2023, em que ele também foi utilizado, são 16 jogos entrando em campo pelo Atlético. É a maior sequência da carreira do Kaique Rocha. Ele que então nunca teve tanta sequência no Santos quando subiu. No Internacional depois ele teve só essa sequência de 11 partidas, mas também não foi tão utilizado na Sampdoria. No campeonato italiano ele também não foi utilizado. Então o Kaique Rocha agora com a sua maior sequência dentro de campo em toda a sua carreira. O Kaique Rocha celebrou essa sequência. Também falou sobre a preparação para enfrentar o Londrina, a Rede Furacão. Creio que vamos estar preparados e prontos para poder classificar no domingo. É uma sequência que eu estava buscando desde o ano passado e agora tendo essa sequência no início do ano, estou muito feliz, espero manter ela, claro, sempre respeitando meus companheiros de equipe, de posição, mas também buscando o meu melhor. Muito bem, tá aí o Kaique Rocha, zagueiro do Atlético, e que fala então sobre essa preparação, diz que respeita os companheiros, mas que quer continuar nessa sequência com a camisa do Atlético. Ele que já em 2 meses de temporada, nessa temporada de 2024, já tem o mesmo número de jogos que fez em 2023 inteiro. Ele jogou 12 partidas em 2023 pelo Atlético, inclusive estreia no Campeonato Paranaense, aí 4 meses depois ele vai jogar novamente contra o Fortaleza, estreia em março de 2023 pelo Atlético e vai voltar a jogar só em julho pelo Furacão. Ele joga contra o Independente São Joséense, depois enfrenta o Fortaleza em tempo muito diferente, né? Em 4 meses depois o Kaique Rocha voltou a jogar, fez apenas 12 partidas na temporada de 2023 e agora ele vai completar a sua 13ª no final de semana. Então já vai ter mais jogos em 2 meses de temporada do que em 2023 inteiro. Kaique Rocha que tem pela primeira vez na carreira uma sequência de jogos de partidas seguidas. E aí pra falar sobre a preparação do Atlético, o Atlético começa a ganhar uma cara. O Cuca vai fazer algo mais parecido com o feijão com arroz que a torcida tanto pede. Ele vai fazer um 4-4-2, um 4-3-3. Treina nesse momento com o 4-4-2, que pode virar um 4-3-3 também. É mais ou menos nesses esquemas clássicos de jogo que o Cuca vai apostar para a partida do domingo. A gente ainda não tem um time definido, o Atlético ainda não definiu a equipe que vai a campo, até porque treina nessa sexta-feira e também treina no sábado, no treino pronto para enfrentar o Londrina só no domingo. Mas a tendência é de um 4-4-2. Nesse momento, o Cuca espera utilizar um esquema mais mais simplista talvez, um esquema mais menos complexo. Menos ortodoxo. Mais ortodoxo, né, o Cuca? Ou mais ou menos. Não, mais ortodoxo, né? Porque mais conservador. Porque o Osório era um treinador muito pouco ortodoxo, né? Um treinador com muitas invenções, muitas improvisações ali. E o Cuca vai ao contrário disso. O Cuca quer fazer um esquema mais simples para esse elenco do Atlético para a decisão contra o Londrina. O Furacão tem que virar o placar. Perdeu por 1-0 na ida, tem que fazer pelo menos 2 gols de diferença na volta para passar.
ou resolvendo os pênaltis. E aí, pra lembrar, última disputa de pênaltis do Atlético contra o Bolívar na Copa Libertadores. O Atlético perdeu naquela ocasião. Invenção até dá errado, né? Quer dizer, até dá certo. Daí depois começa a virar certo. Conceito, né? Só quando dá certo é conceito, quando dá errado é invenção. Até hoje o Elísio me zoou aquela vez que ele falou que era inadmissível o Paraná jogar com 3 zagueiros contra o Araucária, né? E eu perguntei pra ele como é que o City jogava, né? O campeão da Champions. 3 zagueiros e um zagueiro improvisado de volante, né? Mas enfim, eu não gostava muito, não era nem do esquema do Osório, mas era das convicções em geral dele, pra ser bem sincero. Essa coisa de o Gamarra não poder jogar em linha de 4 como zagueiro, ou é lateral esquerdo ou é volante. Essa coisa do Esquivel não ser ala nem lateral, ter que ser terceiro zagueiro e disputar a posição com o Gamarra. Ou seja, você tem o seu melhor lateral esquerdo do elenco e o melhor zagueiro do elenco disputando uma posição só. Para mim não faz sentido. Então essas invenções do Osório que me incomodaram, muito mais do que o esquema tático em si, mas as convicções de posicionamento de cada jogador. Né? O Gamarra disputando posição de lateral com o Cauê ou com o Esquivel, ele não é lateral, e o Esquivel, o Cauê disputando a posição de zagueiro com o Gamarra, que eles não são zagueiro, né? Não, e daí o próprio Benítez junto com o Zapelli, o Pablo disputando a posição de meias, né? E o outro era o Jader. E o Jader, né? Que ele falava da Zona 14, né? Exato. Que a gente já explicou algumas vezes aqui o que é a Zona 14, né? E não é um conceito que o Osório inventou, isso é importante ressaltar. É um conceito antigo, vem lá de 98, da Copa do Mundo, no estudo inglês. Então, assim, com o Cuca eu tenho certeza que vai ser o mais simples. Eu até ia te perguntar um provável time, mas é impossível porque tem treino hoje, tem treino amanhã. Exatamente. Né? E o treino que define time é amanhã. Que é o treino posicional de fato, que é o treino de análise de adversário, você posiciona o seu time no campo. Geralmente, né, os treinadores que eu trabalhei quando eu era assessor de imprensa, que eu vi dar treino, era justamente assim. Chegava um dia antes do jogo, posicionava o time, como iria jogar e como iria enfrentar, os movimentos, as mecânicas que ia utilizar para poder bater de frente com o adversário. Naturalmente, tem um estudo muito grande sobre o adversário, análise de desempenho, no geral. Mas se for um 4-4-2, eu acho que vai ser um 4-3-3 meio maquiado com os médios. Pra ser bem sincero. Eu hoje, na minha visão, não consigo ver um 4-4-2 daqueles antigos, né? Sim. Do início da década de 2000, do final da década de 90, que você tinha, de fato, um centroavante e um segundo atacante. Né? Que você tinha Edilson e Luizão, você tinha Paulo Nunes e Oséias. Não vai existir isso. Não vai ser assim. Né? Provavelmente vai ser Fernandinho, Eric, Felipinho, Zapelli caindo por um dos lados, Canóbio e Mastriani. A tendência é que seja isso, na minha visão. Não sei se você enxerga parecido. É mais ou menos isso, sim, né? Com o Esquivel na esquerda, Gamarra, Kaique Rocha e... O Esquivel ainda tá fora, né? Exatamente. O Esquivel ainda se recupera de lesão, mas há uma questão. Ele também esteve presente no treinamento de ontem. Ele esteve lá. Só que ele não vem fazendo o treinamento completo com sem o elenco. Ritmo, né? Sem ritmo em transição, final de transição ainda tem que ter um pouquinho mais de calma. E o Vinícius Cauê vai fazendo um ótimo campeonato, né? Ele fez ótimas partidas de volante. Como volante, sim. Então isso aí é pro Osório, palmas pra ele, né? Porque as melhores partidas do Vinícius Cauê, desde que subiu pro profissional, foram como volante. Né? Mas nesse momento ele vai voltar a ser lateral esquerdo. Até porque ele usava o Vinícius Cauê de volante por um motivo. Ele queria um volante canhoto. Que não tinha no elenco. Veio o Felipinho, agora tem. Acabou. Não precisa mais de improvisação do Vinícius Cauê. Então a tendência é que seja Godoy, pelo amor de Deus, né? Por favor, jogar com o Godoy, não pode jogar com o Madison, né? Num jogo tão importante, que o Atlético vai precisar ser agudo, vai precisar atacar, e a tendência é essa. Você acha que vai ser o Godoy? Eu acho que não, tá? Eu acho que vai jogar o Madison, mas ainda é cedo pra falar que o Godoy tem muito pouco ritmo, né? Jogou apenas 60 minutos contra o Independente São Joséense na sua estreia, e ainda tem essa avaliação física. Ele sofreu uma lesão que é uma lesão muscular no começo da temporada. O problema, então, é o departamento médico nesse caso. Não necessariamente. Fisioterapeuta... Mas ainda a questão do ritmo afeta, mas não necessariamente só a questão física vai tirar o Godoy da partida. Nesse momento, a tendência de que joga o Madison. Mas ainda tá cedo pra gente cravar essa informação, até porque tem treino amanhã, tem treino no sábado. Só que essa é a questão. O Madison tá mais na frente nesse momento. Se for pra prevenir também uma nova lesão, algo assim, e até se o Madison estiver à frente fisicamente, não tem o que fazer.
Né? Vai ser preferível você jogar com um cara que tá 100% fisicamente do que o cara que tá 80%. Não tem. Pra evitar uma nova lesão, né? Pra evitar uma nova lesão, pra tudo. Agora, o Janaína,